Hoje eu trago uma obra que já me pediram algumas boas vezes, porque vocês adoram Uma Mãe Maluca e eu também. Por isso, hoje vamos falar de Objetos Cortantes. Tem uma série na HBO e também tem o livro que é escrito pela Gillian Flynn, uma das minhas autoras favoritas. Caso você não saiba, a Gillian Flynn também é autora de Garota Exemplar, uma das minhas obras favoritas. M, minha musa inspiradora, a minha mestra borderline. Hashtag fã-clube da Amy Dunn, que é a garota descolada, a cool girl. E falando em garota descolada, você viu a minha blusa da Insider? Você viu a minha calça e a minha meia da Insider? Não viu, né? Porque tá debaixo da mesa. Essa calça, ela se tornou o meu xodó. Eu vou sair na rua falando, você viu minha calça da Insider? Você viu minha blusa da Insider? Ela é anti-odor, viu? Vem chorar meu sovaco pra você ver. Eu passo odorante. O tecido é uma delícia. Sabe quando você depila a sua perna e aí você deita no cobertor e fica tudo macio? É isso, só que numa roupa. O tecido é realmente muito confortável, é quase um abraço de mãe, só que no caso, uma mãe mentalmente estável, não a mãe de Objetos Cortantes que é maluca. Spoiler. Eu uso Insider já vai fazer um ano, eu acho que um pouquinho mais de um ano. E eu adoro não ter que passar as minhas blusas, as minhas roupas da Insider, porque você não precisa passar as suas roupas da Insider. Tecnologia que fala, né? Tecnologia é outra coisa, galera. Obrigada Insider! É sério, eu detesto passar roupa. Janeiro começou e é sempre uma correria, inclusive eu estou na correria, então vamos ser práticos? Vamos conhecer os kits Insiders. Tem kit de look completo, tem kit de academia, tem kit com 3 camisetas, tem kit para todo mundo, são opções práticas e inteligentes. E as peças dentro dos kits já estão com valor promocional, porque eu sei que você gosta de uma promoção e tem cupom, o meu cupom é FITORIA. E acessando o site diretamente pelo meu link, que é o primeiro link aqui na descrição, o cupom é aplicado automaticamente no seu carrinho e aí você vê o seu desconto na hora. Eu sei que você já conhece a Insider, agora tá na hora de você começar a usar Insider e saiba que quando você compra peças da Insider, você tá ajudando a apoiar o meu conteúdo. Então começa o ano com opções práticas e inteligentes com os kits Insider e aproveita o meu cupom FITORIA. Lembrando que se você clicar no primeiro link aqui na descrição, o cupom já vai ser aplicado automaticamente no seu carrinho. Então, meu querido, minha querida, meu príncipe, minha princesa, aproveita, começa o ano bem. Muito obrigada, Insider, pela parceria e saiba que eu adoro a maciez das suas roupas. Se eu pudesse, eu me casava com ela, mas eu namoro, eu já sou comprometida. Bom, vamos lá, porque nós temos uma longa jornada pela frente. Caso você não conheça a história de Objetos Cortantes, eu vou te dar um pequeno resumo sem spoilers. Camille é uma jornalista solitária que é mandada para sua cidade natal para escrever uma matéria sobre o assassinato de uma garota e o desaparecimento de outra. O que chamou a atenção no primeiro caso da garota assassinada foi que ela teve os seus dentes arrancados. Ela vai para sua cidade natal, Wind Gap, que é uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos, onde todo mundo conhece todo mundo e todos sabem as fofocas. A Camille decide ficar na casa da sua mãe e a partir daí as coisas desandam de vez. A Camille e a mãe não têm uma boa relação, a sua irmã mais nova é um tanto estranha e ela precisa lidar com os seus traumas e os seus demônios do passado. Essa obra tem personagens femininas bem complexas, por isso que esse vídeo está gigantesco, porque, meu Deus do céu, quanto mais eu pensava sobre as personagens, mais coisas tinha pra escrever e não acabava nunca. São personagens difíceis de você gostar, porque você se vê nessas personagens e todo mundo sabe que não é muito fácil olhar para os próprios defeitos. Eu recomendo que você primeiro leia o livro, depois veja a série, porque algumas coisas que acontecem na série não acontecem no livro. As duas obras são muito boas, inclusive eu gosto um pouquinhozinho mais da série do que do livro, mas eu recomendo os dois. A partir daqui teremos spoilers. Antes de falar das personagens, eu vou falar da cidade, porque a cidade tem um papel importantíssimo na história.
ela cria um ambiente angustiante. Você precisa imaginar esse ambiente para você conseguir se colocar no lugar da Camille. Em Wind Gap, você pode ter dois tipos de emprego: empregos domésticos ou trabalhar nas fazendas de porcos, porque o principal comércio da cidade é o abate de porco. Então você já vê que não é exatamente um lugar para você crescer na vida, para você se desenvolver. Na verdade, você vai para lá para estacionar na vida. Não tem muito o que evoluir, não tem muito o que conhecer. Se você gosta de morar no interior, talvez você goste de Wind Gap. É uma cidade tediosa e esse tédio ele vai ser importante para a personagem Ama, ou Emma. Eu vou falar Emma, porque eu acho que é assim que fala. Quando acontece o crime na cidade, que é um crime terrível, uma criança foi morta e teve seus dentes arrancados, na ficção, não é um caso criminal de verdade, YouTube é tudo de mentirinha, lembra disso? É um crime horrível que acontece numa cidade calma, onde todo mundo se conhece. Então, depois desse crime, a cidade começa a mostrar a sua verdadeira face, começa a mostrar as suas garras. Só que Wind Gap é tão conservadora em relação ao seu povo que eles não desconfiam uns dos outros, eles desconfiam das famílias que acabaram de se mudar para a cidade. O xerife da cidade, ele tem dificuldade em solucionar o caso porque ele não consegue investigar as pessoas de dentro da cidade, ele não vê as pessoas da cidade como potenciais assassinos. Talvez, assim como eu, você não tenha vindo de uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, mas eu vim, por exemplo, de uma igreja onde todo mundo se conhecia. Então pensa um cenário na sua cabeça que se encaixe mais ou menos com o Wind Gap. Um lugar onde todo mundo sabia da sua vida, onde todo mundo tinha opiniões sobre a sua vida, onde todo mundo era amigo, mas quando acontecia alguma merda, todo mundo começava a desconfiar um do outro. Pensa nesse lugar, esse lugar que te trouxe tantos traumas. Imagine que você está sendo obrigado a voltar para este lugar. É um pouco claustrofóbico, né não? Agora você sabe como a Camille se sentiu quando ela foi obrigada a voltar para Wind Gap e vamos lá. Vamos falar da nossa protagonista. A Camille nos mostra duas coisas. Primeiro, o que acontece com a mente de uma pessoa que é rejeitada pelos pais. E segundo, o que acontece quando você joga os seus problemas para debaixo do tapete. A principal diferença entre o livro e a série é que no livro a nossa narradora é a Camille. Então tudo que descobrimos, tudo que sabemos sobre os personagens, sobre os crimes, sobre a cidade, sobre as pessoas, tudo vem através da Camille. Então estamos vendo a história pela perspectiva da Camille. Já na série, nós temos a perspectiva de outros personagens, o que eles acham, o que eles pensam da própria Camille. Então eu vou mesclar o livro e a série, mas a minha principal fonte vai ser o livro. A parte mais cruel da rejeição da Camille é que ela é silenciosa. E essa é a parte que eu mais gosto em Objetos Cortantes. Como a autora conseguiu mostrar como funciona uma rejeição silenciosa. Porque não estamos falando de abandono. A mãe foi embora, o pai foi embora. Não é esse o caso. A história é um pouco mais complexa, porque a minha mãe não me ama. Mas eu não sei por que a minha mãe não me ama. A Camille, ela era a filha mais velha, então ela era a única que tinha um pai diferente. Depois da Camille, a Adora, que é a mãe da Camille, se casou com um cara chamado Alan e teve mais duas filhas. Primeiro veio a Marian, que morreu quando ainda era criança, e depois, muitos anos depois, veio a Emma, que é a filha mais nova. Não sabemos nada sobre o pai da Camille, porque a Adora nunca fez questão de falar sobre ele, e ele é citado apenas 2 vezes no livro. Uma vez pela melhor amiga da Adora, que disse que quando a Adora ficou grávida, o pai da Camille foi visitar, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe, ele foi embora e nunca mais voltou. Na segunda vez, ele foi mencionado pela própria Adora. Camille, a mãe e a irmã vão numa loja para comprar roupa
E aí, a vendedora conhecia a Adora e quando ela viu a Camille, ela ficou surpresa. Ela disse, nossa, eu não sabia que você tinha uma terceira filha. Só que eu acho que ela puxou o pai, porque a Marian se parece com você, a Ama se parece com você, mas essa filha não se parece com você. A Adora responde que a Camille realmente puxou o pai, a cor, as maçãs do rosto e o temperamento. A Camille, que nunca tinha ouvido nada sobre o pai, pergunta pra mãe dela, eu realmente puxei meu pai? Só que a Adora parecia não gostar muito do assunto, então ela responde, é claro que você não ia deixar isso passar, né? A sua personalidade não é nada parecida com a minha, você com certeza não puxou o Alan, então suponho que você tenha puxado o seu pai. Agora chega desse assunto. A Camille insiste um pouco mais no assunto e a Adora responde, para de falar sobre isso, você tá me fazendo sangrar. E aí ela mostra um curativo na mão dela e realmente o curativo está cheio de sangue. Mais pra frente você vai entender essa história do curativo. O que você precisa entender agora é que depois que a Adora disse isso, que a Camille estava fazendo ela sangrar, estava fazendo a mão dela sangrar, o assunto morreu. A relação entre pais e filhos é uma relação de poder. Os pais mandam e os filhos obedecem e ponto. O problema é que alguns pais acabam abusando desse poder e aí eles não têm noção de como isso pode afetar a vida dos filhos. Por exemplo, a Adora decidiu tirar o pai da Camille de cena e se recusou a falar sobre ele. Durante a infância, a Adora tirou da Camille a chance de ter um pai. Ela nunca pôde saber nada sobre o seu pai. Ela não pôde nem imaginar como que era esse pai, porque a Adora se recusou. Ela simplesmente decidiu que não vai falar sobre ele e ponto final. Ela usou o seu poder e a sua autoridade como mãe para pegar a Camille só pra ela. As irmãs conheciam o pai, as irmãs tinham pai, as irmãs moravam com o pai. A Camille não. A Camille não teve o direito de saber quem era o pai dela. E esse pai só era usado pra ofender esse temperamento seu aí. Você não me puxou, você puxou, ó, seu pai. Depois da Camille veio a Marian e este foi o divisor de águas da família. A Marian é descrita como uma garotinha doente, ela tinha vários problemas, nenhum marcante o suficiente para ser lembrado, mas o que sabemos sobre a Marian é que ela era uma garotinha doente e precisava da atenção constante da mãe. A Camille, ela não sentia ciúmes da Marian, muito pelo contrário, na série você vê as duas brincando e conversando e se escondendo e rindo. A Marian era a pessoa favorita da Camille, elas se amavam. Mas a mãe tornava essa relação muito difícil, porque ela ficava em cima da Marian e dava vários remédios para a filha e ficava em cima para ver se ela estava bem, não deixava a Marian sair para brincar, porque afinal de contas ela estava muito doente e ela não podia sair para brincar. A Adora considerava a Camille uma má influência para Marian, então sempre que ela podia, ela afastava as duas irmãs ao mesmo tempo que afastava a Camille dela. Tem um ponto muito interessante na história que é o quarto da Adora e quem pode ou não pode entrar nesse quarto. O chão era de marfim, tão raro e tão exclusivo que saiu numa revista. A Adora fala sobre o piso, a Camille fala sobre o piso, a Emma fala sobre o piso, todo mundo fala deste bendito piso. A Camille, ela nunca entrou no quarto da mãe dela, ela nunca foi convidada a entrar naquele quarto, ela nunca pisou naquele piso. Na série, a gente vê ela parada na porta, a gente vê ela adolescente olhando pro chão, ela pisa rapidinho, depois sai, porque ela nunca se sentiu confortável de entrar no quarto da mãe dela, de pisar no piso da mãe dela. Na série, um fotógrafo vai na casa para tirar a foto do piso e colocar na revista, e a Adora só tira foto com a Marian. A Marian e a Adora saem na capa da revista com o bendito do piso que a Camille não pode pisar. Parece tão trivial. Parece um negócio tão bobo, é só um piso, é só um quarto. Mas imagine se sentir
tão rejeitada pela sua mãe que você não tem coragem de pisar no chão do quarto dela. Mais pra frente na história, quando a Camille já começou a investigar os assassinatos, ela já tá na casa da mãe dela temporariamente, ela e a mãe já brigaram várias vezes. Neste momento, nós temos um diálogo franco entre mãe e filha e eu vou lê-lo para vocês. Acho que finalmente me dei conta de por que não amo você, disse Adora. Você me lembra minha mãe joia, fria e distante e muito, muito presunçosa. Minha mãe também nunca me amou. E se vocês não me amam, eu também não amo vocês. Nisso, a Camille responde, eu nunca lhe disse que não a amava. É simplesmente ridículo. Foi você quem nunca gostou de mim, nem quando criança. Nunca senti de você nada além de frieza. Então não ouse virar isso contra mim. Então, a Adora continua. Quando você estava dentro de mim, quando eu era uma menina, tão mais jovem do que você é hoje, pensei que você me salvaria. Pensei que iria me amar. Então, minha mãe iria me amar. As duas começam uma discussão e a Camille fala, eu era um bebê. E a Adora responde, mesmo desde o começo, você desobedecia, não comia, como se estivesse me punindo por ter nascido. Fazia com que eu parecesse uma idiota. Uma criança. E agora você volta e eu só consigo pensar, por que Marian e não ela? A Camille dá uma resposta atravessada e a Adora fala, você é tão odiosa, e a Camille responde, aprendi com você. Claro que ser rejeitada pela mãe na infância tem as suas consequências e a Camille tem a sua boa cota de traumas. Ela é depressiva, ela fala isso no livro, mas também não é nenhum mistério que ela é depressiva. E pra ela, a cor da depressão é amarelo mijo. Imagine você morar em um mundo, você viver em um mundo em que tudo é amarelo mijo, amarelo cor de mijo. Não é uma cor muito bonita, não é uma cor muito agradável, mas essa é a cor do mundo da Camille. Ela foi rejeitada tantas vezes por tanto tempo, tão intensamente, que na sua vida adulta ela teve dificuldade em abraçar a sua existência. Ela vivia no automático, sem grandes objetivos, sem grandes metas, sem sonhos, sem planos. Ela só vivia esperando o dia da sua morte, porque ela não tinha coragem de acabar com a própria vida. E uma das maneiras que ela encontrou de provar para si mesma a sua existência foi se cortando. Ela escrevia palavras no seu próprio corpo, tipo assim, no corpo inteiro, menos no rosto, nas mãos e nos pés. O resto era tudo rabiscado. Começou quando ela tinha 8 ou 9 anos, ela pegava a caneta e escrevia no próprio corpo. Depois ela começou a escrever num papel tudo que falavam pra ela, ela escrevia no papel. Até que na adolescência, com 13 anos, ela começou a cortar palavras no próprio corpo. E isso durou até a sua vida adulta, não sei quantos anos, porque o livro não fala. Ela se interna numa clínica de reabilitação e no livro, se eu não me engano, ela fica lá até receber alta. Na série, eu sei que ela sai mais cedo, ela se interna na clínica, mas ela sai mais cedo. Na série tem toda a história da colega de quarto, que também se cortava e aí tirou a própria vida tomando alvejante e morreu, e a Camille encontra ela morta no quarto. Na série eles focam bastante nisso, mas no livro isso é só mencionado. Quando ela vai pra Wind Gap, ela já não se corta mais, ela sente muita vontade, principalmente quando ela está perto da mãe dela, mas ela não se corta mais. Ela parece ter um certo controle sobre isso, às vezes ela pega uma agulha e enfia no dedo, às vezes ela escreve uma palavra na calça dela, às vezes ela esfrega a mão dela pra machucar, mas ela não se corta mais. Apesar de não se cortar mais, ela sente muito nojo do próprio corpo, ela odeia se olhar no espelho e ver a que ponto ela chegou, ela cortou o corpo inteiro. É claro que ela não queria fazer isso, mas na cabeça dela de adolescente, esse foi
o único jeito de colocar pra fora esses sentimentos confusos dentro dela. A Camille, ela não desconta a sua raiva nos outros, ela desconta a sua raiva em si mesma, só que ela entra num buraco, ela vai se colocando num buraco e esse buraco vai ficando cada vez mais fundo. Agora, para continuar falando da Camille, eu vou ter que contextualizar para vocês entenderem a história e entenderem o que eu tô falando. A Camille vai para Wind Gap porque a Anne foi encontrada morta, sem os dentes, e a Natalie está desaparecida, até que encontram o corpo da Natalie e ela também foi morta do mesmo jeito e está sem os dentes. A partir daí começa uma investigação e a Camille precisa escrever sobre as vítimas, sobre os suspeitos, sobre a cidade, sobre tudo. Nessas entrevistas da Camille, nesses rolês pela sua cidade natal, a gente descobre um pouco mais sobre a Camille adolescente, que tinha uma visão muito estranha sobre sexo. A Camille era bonita, popular, ela era uma líder de torcida, todo mundo gostava dela, todo mundo queria ser igual a ela, e ela era meio despirocada da cabeça e fazia um monte de merda, mas a mãe dela nunca descobria. Ela não era o tipo de garota que fazia bullying, mas ela andava com as meninas que faziam bullying. Quando a Camille tinha 13 anos, ela entrou numa cabana de um caçador e tinha sangue pra todo lado, tinham carnes penduradas e sangue escorrendo das carnes, e nas paredes tinham fotos mais 18 de mulheres peladas. Eram fotos mais 18 com um quê de violência. Uma mulher de 4 e um cara tome que tome, 4 caras e uma mulher com um negoção enfiado na boca até a garganta. Sabe, esse quê de violência, homens sentindo prazer e mulheres dando prazer, mas parece mais que ela tá sofrendo do que dando prazer. Então, é isso. A Camille, de 13 anos, viu tudo isso, chegou em casa e tocou o seu primeiro DJ. A partir disso, eu comecei a perceber que a Camille adulta e a Camille adolescente, elas tinham uma visão muito esquisita do que era o sexo. Ainda com 13 anos, a Camille teve relações com 5 caras ao mesmo tempo. Eu não lembro o número exato, mas eram mais de 3 caras. Foi no meio da floresta, era um depois do outro. Um fazia, terminava, entrava outro, fazia, terminava. Enfim, eu acho que deu pra entender. Pra Camille, o sexo era como uma moeda de troca. Ela não pensava no prazer dela, ela dava prazer porque ela queria algo em troca. Parecia também que ela estava tentando se punir de alguma forma. E a gente percebe isso na relação dela com o policial Richard. Richard é um policial bonitão e charmoso que se interessa pela Camille porque ela é bonita e assim como ele, ela também é uma pessoa de fora. Os dois têm relações umas 2 ou 3 vezes e a Camille não tira a roupa em nenhuma dessas vezes. Apesar de ter interesse no Richard, ela não se sente confortável o suficiente com ele para mostrar o seu próprio corpo. Então, o sexo ali para os dois é realmente só uma moeda de troca. É só um prazer daqui, um prazer dali. Fique longe de mim, não chegue perto do meu corpo. Quase no final do livro, ela tem relação com outro cara chamado John, que é um cara de 18 anos. O John era irmão da Natalie, a segunda garota encontrada morta, e ele se torna o principal suspeito, assim como o pai da Anne também se torna o principal suspeito, porque o Wind Gap não gosta de forasteiros e ponto. A Camille e o John acabam se encontrando no bar e o John está cabisbaixo porque a cidade inteira pensa que ele é um assassino. A irmã dele morreu e as pessoas ficam questionando por que ele tá chorando tanto, porque homens não devem chorar tanto mesmo que a sua irmã morra. Não chore, seja macho. A Camille sentia pena do John porque ela não achava que ele tinha matado a própria irmã e ela sabia.
como que era perder uma irmã, então ela entendia a dor do John. Os dois vão pro motel e eles acabam tendo relações, como eu disse, não é minha cena favorita, mas se a Camille não tivesse levado o John pro motel, ele teria tirado a própria vida na floresta. Então assim, pelo menos salvou a vida dele, né? Com o John, a Camille fica vulnerável. Ela tira a roupa, ela deixa o John ler o corpo dela, ela deixa o John tocar no corpo, acariciar o corpo dela. Naquele momento, com o John, foi diferente porque os dois sabiam a dor de uma perda. Os dois estavam com o coração partido e os dois queriam morrer. Ela finalmente tinha encontrado naquela cidade alguém que se sentia do mesmo jeito que ela. O problema dessa cena é como ela termina, porque a polícia invade o motel. No livro, a polícia vai até o motel porque a Camille desaparece e a mãe dela chama a polícia. Então a polícia vai até o motel, a Camille abre a porta e dá de cara com o xerife e o Richard. Enquanto isso, o John está pelado na cama e o quarto cheira a sexo. Na série é bem pior porque a polícia invade o quarto e o John era o principal suspeito do assassinato, então a polícia foi lá pra prender ele. E aí o xerife e o Richard entram no quarto e dão de cara com a Camille colocando as roupas e o John peladão. Quando o Richard vê a cena, ele fica puto e a Camille começa a agarrar ele, ela implora pelo perdão e ela começa a se abaixar e tirar a calça dele. No livro, o Richard fala: "O que você tá fazendo?" Na série, ele fala o seguinte, eu abro aspas: "Eu não acho que você seja uma pessoa má. Eu acho que algo ruim aconteceu e você culpa o resto da sua vida de merda por isso. As pessoas acreditam na sua história triste, mas você é só uma puta bêbada." Fecho aspas. Toda essa cena, tanto no livro quanto na série, me dá uma angústia, porque Camille, pelo amor de Deus, minha amiga, você tá realmente tentando conseguir o perdão desse cara chupando o pinto dele, ou Camille? Nesse momento ficou muito claro como a Camille vê o sexo e realmente pra ela é só uma moeda de troca. Por fim, durante toda a obra, tanto no livro quanto na série, a gente vê a Camille bebendo. Ela tem uma garrafinha que ela enche com vodka e ela bebe durante toda a série, durante todo o livro. Ela passa o tempo todo bêbada. Então, ela pode até não se cortar, mas em compensação, ela fica bebendo o dia inteiro. Agora, vamos falar sobre a Adora, a nossa mãe problemática. Assim como a Camille, a Adora também teve uma mãe ruim. A Joia, mãe da Adora, é descrita como uma mulher fria e distante, que nunca foi vista sorrindo e tinha um interesse doentio pela própria filha. Tem algumas histórias envolvendo a Joia que chamam a minha atenção e eu vou falar sobre algumas delas. Uma vez, quando a Adora tinha 8 ou 9 anos, a mãe dela pegou ela e levou até a floresta. As duas entraram no meio do mato durante a noite. A Joia deixou a Adora sozinha no meio do mato e foi embora. A Adora ficou horas e horas tentando voltar para casa e quando ela chegou em casa, ela estava toda arranhada, o pé dela estava todo machucado. A Joia olhou para ela e disse: "Ah, você chegou." E também tem esse trecho aqui. A Adora era demasiadamente sufocada. Nunca vi sua avó Joia sorrir para ela ou tocar nela de modo amoroso, mas não conseguia manter as mãos longe. Sempre ajeitando os cabelos, arrumando as roupas e... ela fazia essa coisa. Em vez de lamber o polegar e tirar uma sujeira, ela lambia a própria Adora. Apenas agarrava a cabeça e lambia. Quando a pele de Adora descascava por causa de queimaduras do sol, a Joia se sentava ao lado de sua mãe, tirava a blusa dela e arrancava a pele em tiras compridas.
joia, adorava isso. A Adora era linda, meiga e rica, então a cidade inteira adorava ela, os rapazes adoravam ela, as garotas sentiam inveja, mas também adoravam ela, todo mundo adorava a Adora. Então ela teve esses dois tratamentos extremos. Em casa ela vivia com uma mãe fria e que fazia coisas muito estranhas, e a Adora também vivia doente, vivia tomando coisas, porque era estressante morar com a mãe dela. E do outro lado temos uma cidade inteira que te ama e que te vê como uma linda princesa. Esse tipo de coisa mexe com a sua cabeça, não é mesmo? Até que veio a Camille e a Adora finalmente conseguiu uma coisa que era dela, que veio dela, que foi criado por ela, que seria amado por ela e principalmente amaria ela incondicionalmente. Mas a Camille não era uma criança fácil, ela era fria, igual a avó, de acordo com a própria Adora. Quando a Camille ficava doente, ela ficava ranzinza e mal-humorada e ela não aceitava os remédios da Adora. Então a expectativa que a Adora criou em cima da Camille foi frustrada, porque essa coisinha pequena que tinha a função de amar a Adora incondicionalmente não estava cumprindo o seu papel. Até que veio a Marian e ela era um anjo, ela era linda como a Adora, ela era meiga como a Adora, ela era a filha perfeita. Quando a Marian ficava doente, ela ficava carente, ela precisava da atenção da mãe, ela precisava do amor da mãe, e era exatamente isso que a Adora queria, uma filha carente que precisava do amor dela. O melhor nisso tudo é que sempre que a Marian ficava doente, todo mundo dava atenção para a Adora, porque afinal de contas, ela é a mãe de uma criança que está doente, a gente precisa dar atenção para ela, a gente precisa ver se essa mãe está bem. Afinal de contas, não é fácil para uma mãe ter um filho doente, não é mesmo? A Adora precisa da nossa atenção. E a Marian, ela não parava de ficar doente. Ninguém sabia o que ela tinha, mas ela não parava de ir no hospital, ela sempre precisava de remédio e ela sempre parecia doente. Eu acho que você já percebeu o rumo que essa história está tomando. Eu acho que você já entendeu. A Adora tinha Munchausen por procuração. Ela deixava a sua filha doente para conseguir atenção. Lembra que eu falei que a Adora estava usando um curativo quando a Camille perguntou sobre o pai? E aí ela disse, pare de falar sobre isso, você está me fazendo sangrar. E aí ela mostra a sua mão ensanguentada com o curativo. Então, o que acontece? Acontece que a Adora, ela é muito delicada e qualquer machucadinho faz um estrago. Ela cortou a mão enquanto ela cuidava de roseiras e nas roseiras tem espinhos. Então ela cortou a mão, um corte simples, nada demais. Só que foi o suficiente para Adora precisar enfaixar a mão inteira. Assim que a Camille começa a falar do pai e a Adora pede para ela parar de falar isso, logo em seguida o machucado aparece ensanguentado. Então não é difícil imaginar que a Adora propositalmente tenha apertado a própria mão para sangrar só para conseguir encerrar o assunto, porque esta mulher é extremamente manipuladora. Tem vários momentos no livro e na série que mostram como a Adora é manipuladora e sonsa, mas tem um momento específico que deixa isso muito claro. Vai ter um enterro, então elas vão até essa loja de roupas para comprar roupas, e aí tem todo o diálogo da Camille perguntando do pai dela. Depois disso, a Adora fala para a vendedora levar a Camille até o provador para ela vestir os vestidos que a Adora tinha separado para Camille. Quando a Camille chega no provador e ela olha os vestidos escolhidos por sua mãe,
ela vê que são vestidos de alça, de manga curta, vestidos curtos, e a Adora sabe que a Camille se corta. Ela sabe que o corpo da Camille tá cheio de palavras rabiscadas. A Camille veste o vestido de má vontade, a Adora fica insistindo pra ela sair do provador, até que ela perde a paciência e sai do provador. A Adora olha o corpo da filha e fala: meu Deus, olha o que você fez com você. Eu espero que você esteja satisfeita. Depois, quando a Camille sai do provador, ela vê a mãe dela comprando uma blusa de renda de manga comprida pra Camille. Então toda essa cena do vestido foi só pra punir a Camille por ter perguntado do pai dela. A crueldade da Adora está nos detalhes. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre essa personagem, mas eu acho que é melhor você assistir. Assista, leia o livro e aí você vai entender o que eu tô falando. Essa personagem é muito manipuladora, é muito sonsa. Por um tempo, me convenci de que a distância de Adora era uma defesa criada depois de Marian, mas na verdade acho que ela sempre teve mais problemas com crianças do que consegue perceber. Acredito que ela as odeia. Há uma inveja, um ressentimento que consigo sentir mesmo agora em minha memória. Em algum momento, ela provavelmente gostou da ideia de ter uma filha. Quando criança, aposto que sonhava acordada com ser mãe, mimar, lamber o filho como uma gata cheia de leite. Mesmo eu, em público, era uma criança amada. Assim que o seu período de luto por Marian terminou, ela desfilava comigo pela cidade, sorrindo e me provocando, me fazendo cócegas enquanto conversava com pessoas na calçada. Quando chegávamos em casa, ela partia para o quarto, como uma frase incompleta, e eu ficava sentada do lado de fora, com o rosto colado em sua porta, repassando o dia na cabeça, buscando pistas do que eu tinha feito para deixá-la insatisfeita. Então você percebe que tudo o que a Adora faz é para chamar a atenção das pessoas, é para criar uma imagem de que a Adora é uma excelente mãe, é uma excelente mulher, é uma excelente pessoa. Durante toda a obra, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a Marian, a gente só sabe que ela morreu quando criança. Depois que a gente começa a ouvir umas histórias e ver como a Adora trata as suas filhas, a gente começa a desconfiar dela. Até que a gente descobre que a Adora tem Munchausen por procuração e fica claro que a Adora matou a própria filha. A descoberta acontece da seguinte forma: a Camille começa a desconfiar da mãe dela porque sempre teve essa sensação estranha, ela só não sabia dizer o que era esse sentimento estranho em relação à mãe. Até que a Camille acaba se machucando, a Adora cuida dela, dá um remédio pra ela, um remédio estranho em um pote de vidro azul. A Camille toma esse remédio e começa a passar muito mal. E aí ela lembra da sua irmã passando muito mal. Eu estou passando muito mal porque a minha mãe me deu esse remédio. A minha mãe dava esse remédio para minha irmã e ela também passava muito mal. Ao mesmo tempo, a minha mãe cuidava dessas meninas que foram mortas. Uma dessas meninas mordeu a minha mãe e agora as duas morreram. A Camille decide ir até o hospital em que a Marian ficava internada. Ela pede a ficha da Marian e recebe várias pastas, porque a Marian fez vários exames. E aí ela descobre que todos os exames da Marian deram negativo. Ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma doença. Dentro de uma das pastas, ela encontra um bilhete de uma enfermeira que diz o seguinte: a mãe não demonstra interesse em Marian quando a menina está bem. Na verdade, parece puni-la nesses casos. A mãe só segura a filha quando doente ou chorando. A Camille vai atrás dessa enfermeira e é nesse momento que a enfermeira fala para ela que a Adora tem Munchausen por procuração e que possivelmente ela estava fazendo a Marian ficar doente e foi por isso que a Marian morreu. A Camille sai do hospital enojada e furiosa, porque a mãe dela, ela sempre usava a cartada da Marian: eu perdi uma filha, você nunca vai saber como que é perder um filho, eu sei como que é, você não sabe o que eu estou passando, como eu estou sofrendo
quando na verdade ela causou a morte da Marian. Por incrível que pareça, estamos chegando na reta final e agora vamos falar sobre a Emma, a última filha da família. A Emma é uma personagem fascinante. Diferente da irmã mais velha, ela não desconta a sua raiva em si mesma, ela desconta nos outros, ela faz de tudo para tornar a vida dos outros um grande inferno. Fora de casa, claro, porque dentro de casa ela é uma bonequinha, ela é a bonequinha da mamãe, ela tem uma casinha, tipo assim, eles têm uma puta casa e aí ela tem essa casa em miniatura, então o tempo todo ela troca os móveis dessa casa, é tipo uma casa de boneca. Enfim, dentro de casa ela age exatamente como a mãe dela quer, como uma princesa, como uma boneca que precisa da ajuda da mamãe. A Emma tem 13 anos, ela é uma criança, ao mesmo tempo ela está entrando na adolescência. No livro, ela é descrita como uma menina com uma cara de boneca e peitões. Porque, sei lá, eu sei que ela tem peitões. Fora de casa, ela é uma mini Regina George que usa roupas curtas e causa o terror na vida dos outros. Uma vez, ela fez uma garota tirar as roupas na frente de vários meninos e essa menina, enquanto tirava as roupas, precisava falar coisas sensuais. Inclusive, era sempre muito difícil saber o que esperar dessa personagem, porque às vezes ela agia como uma criança, mas eu não sabia, nem a Camille sabia, se ela estava agindo como uma criança ou se ela estava fingindo pra ganhar a confiança da Camille. Até agora, eu não sei se essa menina tava me enganando ou se ela realmente precisava de ajuda. E aí, lembra que eu falei do tédio lá no começo do vídeo e que ele ia ser importante quando eu falasse da Emma? Então, vou falar disso agora. A adolescência é um momento importante pra você se conhecer, pra você descobrir, pra você experimentar, pra você viver, sabe? Um pouco longe dos seus pais. Se você tem um adolescente na sua casa, saiba que ele precisa de uma atividade fora de casa, para ele ter o que fazer, para ele conhecer pessoas, para ele viver. Futebol, natação, surf, um cursinho no Senac, sei lá, qualquer coisa, bota esse adolescente pra viver. Porque se você deixar o seu adolescente dentro de casa, entediado, sozinho, ele vai se descobrir na internet. Se o seu adolescente tem problemas psicológicos, tem uma cabecinha fraca porque ele é um adolescente, se ele tem pessoas que são má influência ao redor dele, você vai criar um pequeno incel. Você não sabe o que vai sair daí, porque você não sabe o que ele tá consumindo, o que ele tá aprendendo, como ele está se desenvolvendo. Eu vou usar a Emma de exemplo. Ela estava entediada, ela tinha problemas psicológicos, ela era a má influência, então ela usou esse tédio pra fazer merda. Ela se descobriu sozinha, só que essas descobertas não foram muito legais. Ela saía pra beber, ela saía pra fumar um beck, ela saía pra usar droga, ela entrava em festa de pessoas mais velhas, ela tacava o terror na cidade, ela pegava todo o seu ódio, toda a sua raiva, transformava numa bolinha e tacava na cara dos outros. No livro, a Emma é uma garotinha cruel, eu pelo menos não sentia dó dela, eu entendia o cenário em que ela estava inserida, bababá, mas dó é uma palavra forte que eu não sentia pela Emma. Já na série, não sei se era a atriz que tinha uma cara legal, não sei dizer, mas eu gostei da Emma da série e deu um toque mais humano pra ela. Você consegue ver que de fato ela também é uma vítima da situação. Tá que na série eles não mostram algumas coisas que a Emma faz, então talvez por isso seja mais fácil gostar dela. A Emma compete com a sua irmã morta, a Marian. A Marian é perfeita e será pra sempre amada e perfeita. Então dá pra perceber o desespero da Emma em ser amada pela mãe e até mesmo pela Camille. A Dora enche a Emma de remédios, assim como ela enchia a Marian de remédios, só que no caso da Emma, ela criou um tipo de resistência e por isso que ela não morreu. Então, assim como as irmãs, a Emma também vivia nessa busca constante pelo amor da sua mãe. Ela sabia que a Dora drogava ela e ela deixava
a mãe drogá-la porque ela sabia que em troca receberia amor e carinho. Claro que não era uma relação saudável e por isso a personalidade, a essência da Emma, não sei dizer exatamente o que, mas a Emma, ela começou a atrofiar e ela se tornou uma pessoa ruim, talvez não ruim, complexa. Eu não sei dizer, gente, eu não sei dizer, porque é uma personagem, eu falei, é uma personagem fascinante. Ela é má, mas ela é uma garota de 13 anos. Como que uma garota de 13 anos fica má desse jeito? No final da série e do livro, a Camille aceita os remédios da mãe porque ela quer provar que a mãe dela droga as filhas. Ela toma todos os remédios da mãe, a Dora faz uma misturinha de remédios, coloca dentro de um frasco de vidro e a Camille tomou logo 3. Se vai drogar, então droga de verdade aí, vai, me enche de droga, mamãe. A polícia invade a casa. No livro, eu não sei por que eles invadem. Talvez a Camille tenha feito uma denúncia ou o Richard fez uma denúncia, não lembro. Na série, quem faz a denúncia é o Curry, o chefe da Camille, porque eles são bem brothers, são bem próximos. Eu já não tô mais sabendo falar português de tanto que eu já falei nesse vídeo. Pelo amor de Deus. A polícia invade a casa, encontra as filhas drogadas, a Camille tá no chão, vomitando e suando e quase morrendo. A polícia encontra vários remédios de todos os tipos, remédio pra malária, tranquilizante de cavalo, veneno de rato, e a Dora, pegava tudo, fazia uma misturinha e dava pras crianças. Um veneninho de rato aqui, um calmantezinho de cavalo ali, e vai matando as filhas, né? Vai fazendo mais filha e vai matando, tá tudo certo. A polícia também encontra a arma do crime, o alicate usado para arrancar os dentes da Natalie e da Anne. Depois disso, a Dora é presa, acusada de ter matado a Natalie, a Anne e a Marian, porque o Richard estava investigando a morte da Marian e ele conseguiu provar que a Dora estava drogando as suas filhas e matou as suas filhas, e você já entendeu. 1 hora de vídeo, você já entendeu. Você acha que acabou? Não. Porque o livro, nas suas últimas 3 páginas, decidiu trazer outro plot twist. Vamos lá. Depois da prisão, a Emma vai morar no apartamento da Camille. E aí, tá tudo bem, elas começam a morar juntas. E a Emma faz uma amiga chamada Lily. Eu acho que esse é o nome dela, Lily. As duas viram amigas, a Emma vai na casa da Lily, a Lily vai na casa da Emma, e até aí tudo bem. Por algum motivo, a Camille elogia a Lily e aí a Emma fica com ciúmes. Na mesma noite, a Emma aparece no quarto da Camille, suando, com febre, e ela pergunta pra Camille: você gosta mais da Lily, né? A Camille não entende muito bem o que tá acontecendo, mas ela cuida da Emma, coloca a Emma na cama, limpa o suor, vê como que tá a febre, enfim, ela cuida da Emma. Alguns dias depois, a Lily aparece morta em um parque próximo ao apartamento e adivinha só, ela está sem os dentes. Lembra que eu falei que a Emma tinha uma miniatura da casa da mãe dela, né, com todos os e tudo mais? Então, acontece que a Emma pegou todos os dentes das suas vítimas, porque sim, ela matou a Natalie, ela matou a Anne e ela matou a Lily. Ela pegou os dentes dessas meninas e colocou no piso do quarto da mãe da miniatura. Tem uma parte no livro que o Richard fala que o assassino arrancou os dentes das suas vítimas para mostrar poder. Ele fez isso porque ele podia. E isso faz muito sentido em relação a Emma, porque tudo que ela mais queria era poder. Ela mandava nas pessoas. Acontece que a Emma era amiga da Anne e da Natalie. Ela começou a ficar com ciúmes por causa da Adora, até que ela convenceu as suas outras amigas a matarem a Anne e a Natalie. Uma foi morta na floresta e a outra foi levada até uma cabana de caçador. Ela passou, acho que 1 semana nessa cabana sofrendo tortura, até que a Emma decidiu matar
a menina. A Emma pretendia matar mais uma garota, mas a Adora foi presa e aí ela se mudou e foi morar com a Camille e matou a Lily porque ficou com ciúmes da Camille. Essa é a confissão da Emma em relação aos crimes. Eu fui amiga delas por um tempo. Nós nos divertíamos correndo pela floresta. Éramos selvagens, machucávamos coisas juntas, matamos um gato uma vez. Mas então ela, a Emma não falava o nome da mãe, mas então ela, a Dora, ficou toda interessada nelas. Eu nunca pude ter nada só pra mim. Elas não eram mais um segredo meu. Estavam sempre aparecendo em casa. Começaram a me fazer perguntas sobre ficar doente. Elas iriam estragar tudo. Elas nem sequer se davam conta. E por que Anne tinha que morder ela? No caso, a Dora. Eu não conseguia deixar de pensar nisso. Porque Anne podia morder e eu não podia. Por fim, o livro termina dessa forma. Às vezes penso naquela noite cuidando de Emma, em como fui boa em aplacá-la e acalmá-la. Às vezes sonho que dou banho em Emma e seco sua testa. Acordo com o estômago retorcendo e o lábio superior suado. Eu cuidei bem de Emma por causa da gentileza ou eu gostei de cuidar de Emma por ter a doença de Adora? Eu vacilo entre os dois, especialmente à noite, quando a minha pele começa a pulsar. Ultimamente, tenho me inclinado pra gentileza. Eu demorei 3 dias pra escrever esse roteiro porque eu tinha mais coisa pra falar, só que eu não queria fazer um vídeo de 2 horas, porque senão eu nunca ia entregar esse vídeo. Mas eu demorei 3 dias pensando e pensando e pensando, e quanto mais eu pensava, mais coisas eu tinha pra escrever. E no fim eu tive que resumir algumas coisas, porque senão a gente ia ficar aqui até. Mas me diga você, o que você achou dessa história? Você já leu Objetos Cortantes? Você já assistiu Objetos Cortantes? Eu super recomendo, apesar de eu ter dado vários spoilers, a história, ela merece a sua atenção, principalmente se você veio de uma família, complicada. O título do vídeo, Mães Doentes Criam Filhas Doentes, não é uma acusação, é mais uma observação. A Dora também tinha uma mãe doente, a Camille teve a sua mãe doente, e talvez se a Camille não se tratasse e tivesse uma filha, talvez a filha dela também teria uma mãe doente. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, de deixar um comentário. E tô cansada. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!